Irmãos, boa noite. A história da humanidade, ela tem certas características. Uma das principais características da nossa história é que a nossa vida é feita de rompimentos. A cada progressão, a cada ciclo, nós temos que romper com o ciclo anterior. A árvore, para poder crescer, ela passa por um processo em que as raízes empurram, rompem o solo para que a árvore cresça. A vida humana começa a partir do rompimento daquela bolsa que protege a criança no útero materno e a criança sai. Normalmente o rompimento, ele causa uma certa dor. A terra se rasga para que a árvore cresça. A mulher sofre dores de parto para que a criança nasça. A criança precisa levar palmadinha leve para que seja acionado o seu processo respiratório. Aí começa a vida. Aí começa um novo ciclo na nossa vida. Isso também acontece na vida espiritual. Para que possamos ser salvos, é necessário uma ruptura com o nosso passado, uma ruptura com os valores do mundo. E hoje nós vamos falar disso. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, versículos 1 ao versículo 10, e diz, na tradução que a igreja utiliza. Ela vai falar de Zaqueu, o publicano. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, pois por causa da multidão, e pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Nós estamos aqui olhando para Ti. Ah, Pai, por favor, olhe para nós também com o Teu olhar de misericórdia. Olhe para nós, Senhor. Nós já apresentamos os nossos louvores. Nós já manifestamos a nossa adoração a Ti. Receba, Senhor, e veja a sinceridade no que fizemos até aqui. Ah, Pai, continue olhando para nós. Mas vamos pedir mais um pouquinho, Senhor. Fale conosco. Mas não fale aquilo que queremos ouvir. Fale aquilo que precisamos ouvir. Ainda que o Senhor seja duro, nós sabemos que a sua dureza no falar, no corrigir, ela é acalentadora para o nosso coração. Pai, estamos aqui te olhando. Pai, olhe por nós, fala conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Essa passagem me pareceu muito interessante. O primeiro versículo diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó, a maioria dos irmãos sabe, foi aquela cidade que teve seus muros derrubados, conforme nos relata Josué, capítulo 6. Ela foi considerada anátema, mas Hiel a reconstruiu. Pagou um preço caro, porque perdeu 2 de seus filhos. Mas Jericó era uma cidade triste, apesar de ser um centro comercial. Todavia, quando a gente vê nesse versículo primeiro, que Jesus entrou em Jericó, a gente aprende uma coisa, que não há nenhum obstáculo que possa impedir Jesus de buscar o perdido. Ele foi lá em Jericó. Jericó teve também aspectos positivos, porque o mesmo Josué relata que ali Raabe e toda a sua família foram salvas por ordem do Senhor. E mais, Jericó, foi em Jericó que Jesus curou o cego Bartimeu. E mais 2 cegos, segundo o relato de Mateus 20, 29, 34. Isso nos mostra que não há barreira para Jesus, que Ele vai nos buscar nos piores lugares. Hoje de manhã, na mensagem, o pastor lembrou, buscou o pastor no carnaval, foi lá de uma forma, talvez até ingênua, para não ficar mal com os amigos, foi lá, mas Jesus pegou e tirou ele de lá, num ambiente contaminado, porque Jesus protege os seus. O versículo 2 vai nos dizer, em continuação, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Aqui está o retrato de Zaqueu, chefe dos publicanos, ricos. Publicano era uma função extremamente odiada. Ela era odiada porque o publicano tinha que ser um judeu. E o publicano trabalhava para Roma, para um povo dominador, para um governo dominador. Mas o que era pior no publicano é que ele trabalhava para Roma, mas ele não recebia os seus ganhos de Roma. Roma fazia a sua planilha e dizia: eu quero 1000 talentos.
este ano. Mas não dava 10%, 20% para os publicanos. Os publicanos é que tinham que dar o preço para aqueles que tinham que pagar. E, obviamente, se o camarada devesse 10, ele podia cobrar 20, 30, 40. E aquilo gerava ódio, porque ele era um judeu que explorava o seu próprio povo. Zaqueu era rico. Mas a gente percebe que, apesar desta riqueza, Zaqueu era um homem infeliz. Ele era rico, mas queria conhecer Jesus. Eu gosto de viajar quando eu leio o texto bíblico. E eu fico imaginando o que motivou Zaqueu a ter essa vontade enorme de ver Jesus. Eu acredito que Zaqueu presenciou um testemunho marcante. Zaqueu viu Bartimeu. Bartimeu era o ceguinho. Provavelmente, Bartimeu ficava ali pelas cercanias esmolando. E Zaqueu todo dia via aquele pobre coitado daquele homem. E ao ver aquele homem, se apiedava dele, talvez até desse alguns trocadinhos para ele. E a vida ia passando normalmente. Mas num dado momento, ele vê Zaqueu, ele vê Bartimeu, mas vê Bartimeu de uma forma diferente. Um cego, apesar de suas limitações, ele anda com uma bengala, passo por passo. Um cego, apesar de suas limitações, ele anda quando é apoiado por alguém, passo por passo, passo curto. Ele não dá um passo longo, porque se ele der um passo longo, ele pode tropeçar e cair. Um cego, quando tem um cão guia, o cão conduz, mas também lentamente, passo por passo, para que ele não tropece. Mas eu estou imaginando aquela cena. Bartimeu curado, feliz da vida, começou a gritar e começou a fazer uma coisa que um cego não pode fazer. Começou a correr. Eu imagino Bartimeu correndo, indo e pulando. O capítulo 16, no versículo, no final, no versículo 43, diz exatamente isso. 42 e 43, Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então eu acredito que quando Bartimeu começou a correr, passou em frente da coletoria e não pediu esmola. Eu acredito que Zaqueu olhou e disse: meu Deus, o que aconteceu? Esse ceguinho é doido, ele vai cair. Ô ceguinho, eu fui cego, mas Jesus me salvou. Jesus me deu a vista. Eu sou um outro homem. E aí Bartimeu ficou impactado. E aí ele quis ver Jesus. E aí ele também sai: eu quero ver esse homem que fez esse milagre maravilhoso e espetacular. Eu quero ver esse homem. E aí o que a gente percebe aqui? Que Zaqueu busca encontrar Jesus. Mas também nós aprendemos uma coisa: quantas vezes nós testemunhamos para o mundo o milagre que Jesus fez em nossas vidas? Tantas vezes a nossa vida é transformada de uma forma miraculosa e a gente fica em silêncio. Jesus recomendou: sereis minha testemunha. E ser testemunha é exibir a transformação e o milagre que Deus faz. Porque provavelmente quando alguém vê aquilo que foi feito em nós, por obra miraculosa de Jesus,
ele também vai querer conhecer Jesus. E quando ele quiser conhecer Jesus, ele vai agir igual Zaqueu. Zaqueu saiu correndo. Só que Zaqueu tinha obstáculos. Zaqueu era de baixa estatura e a multidão era muito grande. Não era um grupo dos 12, era uma multidão. E Zaqueu teve o discernimento: eu quero ver esse homem, eu preciso ver esse homem. E Zaqueu sai correndo e sobe uma árvore, provavelmente com dificuldade também, e fica ali assentado, maravilhado, esperando a vinda de Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus compreende o esforço de Zaqueu, compreende. E é esse esforço que Zaqueu fez para encontrar Jesus, é que ele espera de nós, que também nós o façamos, que nós não sejamos tolhidos pela chuva, que não sejamos tolhidos pela falta de transporte, mas ao contrário, que nós tenhamos a mesma alegria, a mesma disposição que Zaqueu teve para encontrar Jesus. E aí o que acontece? Jesus olha para cima. Irmãos, quando eu vi esse olha para cima, Jesus só olhava para cima para falar com o Pai. Mas não, Jesus olha para cima: Zaqueu, desce rápido daí, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus se autoconvida. Jesus não esperou: Zaqueu, desce, vem cá, vamos conversar. Não, Jesus propôs uma intimidade com Zaqueu, uma conversa a sós, dentro do recinto do lar de Zaqueu. Desce, Zaqueu, rápido, porque hoje me convém pousar em sua casa. Nós poderíamos fazer uma interpretação desse texto, que Jesus está dizendo para nós: desce daí, saia de onde você está e venha, eu quero pousar em sua casa, eu quero repousar em seu coração, eu quero ter um diálogo contigo. E aí o que aconteceu? Vamos lá ver no versículo adiante, no versículo 4, e correndo, no 5, e quando Jesus chegou, mandou Zaqueu descer, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, recebeu com alegria. Veja bem, o homem era um pecador, o homem era odiado, o homem devia, sei lá o que devia acontecer com ele, de coisas ruins. Aquele povo maldizia a vida dele, praguejava, amaldiçoava. Entretanto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o nosso Salvador disse: quero ir repousar esta noite em sua casa. Que alegria Zaqueu sentiu no coração, e ele rapidamente desce e corre para a casa dele e arruma a casa dele para receber o Filho de Deus da melhor maneira possível. Provavelmente tinha os melhores alimentos, ele tinha dinheiro, provavelmente tinha os melhores vinhos, afinal Jesus estava indo na casa dele, Jesus estava dando a ele uma audiência exclusiva, e Jesus foi na casa dele. Que alegria ele sentiu em poder estar recebendo Jesus. E ao receber Jesus, eu fico imaginando, não sei quanto tempo, a conversa que Jesus teve com Zaqueu. Uma conversa gostosa,
uma conversa de levantamento da dignidade de Zaqueu. E a gente se lembra que numa determinada ocasião, os sacerdotes mandaram os seus soldados irem prender Jesus. E eles foram com o propósito de prender Jesus. Só que voltaram sem Jesus. Os sacerdotes com ela, rapaz, eu não te dei uma ordem? Por que você não trouxe esse homem? E eles responderam assim: nunca homem algum falou assim como este homem. Não tinha como prendê-lo. Ele falava de forma suave, ele falava a verdade, ele aquecia o nosso coração. Eu não posso prender este homem, porque este homem só fala coisas boas. Imagine que Zaqueu ouviu tudo isso, todas as lições, todo o carinho de Jesus, Zaqueu absorveu. Mas acontecia uma coisa, e o versículo 7 vai dizer: vendo todos os outros que ficaram lá fora, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Esta é uma realidade presente. O mundo, que jaz no maligno, não suporta que você se aproxime de Jesus. Não suporta. E usa a censura como instrumento para demover você dessa escolha. Todos nós, passamos por isso. Quantas vezes, ao dizermos que agora eu aceitei Jesus, nós fomos alvos de chacota, de piada, de ironia, porque o mundo quer nos ver presos ao pecado, o mundo quer nos ver presos e subordinados aos valores do mundo. Mas quando nós falamos, eu agora sou crente, eu agora sou cristão, o mundo vai trabalhar contra. Muitos talvez sejam deslocados, sejam alijados, sejam jogados fora dos seus grupos sociais. Muitos serão esquecidos nas faculdades. Aquele grupinho que ficava contigo, que estudava contigo, já não vai te incluir mais naquele círculo. Você é diferente, você não, fique fora. Muitos até perderão o emprego, perderão amizades, perderão tantas coisas que o mundo valoriza, mas que não vale nada diante da escolha, diante da opção por Jesus. O mundo faz tudo para que você saia fora, para que você não fique, para que você não seja salvo. Mas Jesus já falou também, lá em João 15:18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrece a mim. Quando nós aceitamos Jesus, o mundo não se conforma. Por isso nós somos vítimas de perseguições, nós somos vítimas de açoites moral, que também machuca, e muito brevemente, com o desenrolar das coisas de açoite físico, nós temos que estar preparados também para os açoites físicos, porque o mundo sabe que o açoite moral não nos machuca, não nos atinge. Então, brevemente, irmãos, todos nós que estamos aqui vamos ser açoitados, porque nós fizemos a melhor opção, que é ficar com Jesus. Aí a gente vai para o versículo 8. Que maravilha e que riqueza a narrativa do versículo 8. Diz lá: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo
em quádruplo. A Bíblia, repetindo, não diz quanto tempo transcorreu para que houvesse essa declaração. Mas com certeza, durante o jantar, Jesus falou e mostrou a Zaqueu a necessidade dele nascer de novo, dele ser nova criatura. E aí a gente vai fazer aqui uma rápida reflexão. Digamos que Zaqueu tivesse 1000 talentos. Era a riqueza de Zaqueu. Ele tinha 1000 talentos. Dos 1000 talentos, ele doou aos pobres 500 talentos e ficou com 500 talentos de ouro. Mas ele também afirmou que indenizaria aqueles que houvessem sido defraudados. Diante dessa declaração, os que foram vítimas de Zaqueu se apresentaram. Digamos que todos eles reunidos davam 120 talentos. Como ele falou que restituiria em quádruplo, ele restituiu, ele indenizou 480 talentos. Dos 500 que ele tinha, que lhe sobraram, depois que ele dividiu com os pobres, ele pagou 480 e ficou com 20 talentos. Irmãos, se nós analisarmos friamente, Zaqueu ficou com 2% do que ele tinha no passado. Ficou com 20 talentos. Isto é ser transformado, porque não havia mais o peso da usura tomando conta da vida dele. Zaqueu ficou com 20 talentos, 2% do que ele produzia, que ele possuía. 98% tinham ido embora. E ainda assim, Zaqueu ficou feliz, porque Zaqueu ficou transformado. Zaqueu foi transformado. E aí vem Jesus e diz, e disse-lhe Jesus, versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Nesse momento ocorre uma coisa que se chama justificação de pecados. Ao declarar que houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, Jesus justificou os pecados de Zaqueu e o transformou em nova criação. Zaqueu, pela fé, porque ao declarar, dou aos pobres e indenizarei os que eu prejudiquei, ele fez isso não por sua alta recriação, ele fez isso porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e ele teve fé em Jesus. E a justificação, ela se dá pela fé. Romanos vai nos dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados graciosamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Quando Jesus declara que hoje houve salvação, Jesus estava reconhecendo, primeiro, que Zaqueu teve fé. Segundo, que Zaqueu se arrependeu. Terceiro, que Zaqueu se transformou. Este é o propósito de nós, os cristãos. Termos fé, nos arrependermos, permitir-nos ser transformados, para sermos justificados. E aí sim, a nossa salvação ocorre de forma plena.
Muito bem. Nós, muitas vezes, não permitimos uma transformação. Porque muitas vezes nós somos incapazes de romper com os valores do mundo. E é possível você continuar numa caminhada e romper com os valores do mundo? É. A Bíblia não diz que Zaqueu deixou tudo para acompanhar Jesus. Zaqueu continuou cobrador de imposto, só que com um novo caráter. Ele continuou o trabalho dele, mas já não mais explorando, já não mais defraudando, ficando satisfeito com o mínimo necessário para tocar a sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, a transformação não quer dizer que nós tenhamos que abandonar tudo. Não. O que se transforma é o caráter. O que muda são os valores. Já não são mais os valores mundanos que vai ser importante, mas são os valores que Cristo quer que nós tenhamos. São os valores de Cristo. Não há nenhuma incompatibilidade do homem continuar o seu ofício, mas nova criatura, nova criação, novo valor. Ele continua. O policial continua policial, mas já não vai extorquir ninguém. Ele continua policial, mas já não vai armar flagrantes para ninguém. Ele continua policial, mas já não vai maltratar aquele que está preso sob a tutela do Estado. Ele continua policial, mas de uma forma diferente. Zaqueu continuou. O que Jesus está dizendo com isso é o quê? Nós podemos continuar, mas fazendo a diferença. O advogado já não vai precisar mais criar armadilhas para ser vitorioso na sua causa. O médico já não vai mais manter uma clínica abortiva que lhe dava rios e rios de dinheiro. Ele já vai trabalhar pela preservação da vida. As pessoas já não vão precisar mais mentir no seu ofício. O vendedor não vai precisar dizer que aquele aparelho é da melhor qualidade, sabendo que não é. Ele vai falar a verdade. É de boa qualidade, mas pelo preço o senhor sabe que não é igual ao top. E a pessoa vai comprar, confiando naquilo que ele falou. Jesus quer que nós sejamos transformados. Para isso é importante que nós rompamos com o nosso passado. E o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, mais uma vez, declara a sua missão salvífica. João, em seu Evangelho, capítulo 3, versículo 17, é muito claro nisso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas vezes nós temos medo de receber Jesus, nós temos medo de aceitar Jesus, porque nós temos medo do julgamento de Jesus. Muitas vezes nós achamos que a nossa imundície, que a nossa sujeira, que o nosso pecado não vai ter um olho misericordioso de Deus. Ao contrário, vai ter um dedo apontando, um dedo acusando. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para acolher. Jesus veio para resgatar. Jesus veio para nos dar dignidade. Jesus veio para nos dar honra. Pessoas de bem, pessoas transformadas. Então não há motivo de nós fugirmos deste encontro com Jesus. Ao contrário, nós temos que correr para os braços de Jesus, porque só Ele é capaz de restaurar a nossa vida.
Só Ele é capaz de restaurar a nossa relação com Deus. Não tenhamos medo, irmão. Muitas vezes as pessoas têm medo do julgamento, mas isso é um sentimento humano. Nós sim, no nosso relacionamento humano, não aceitamos, não toleramos uma reprovação, ainda que seja justa. Muitas vezes não aceitamos um puxão de orelha da nossa esposa, ou a esposa do marido, ou os filhos do pai. Muitas vezes não aceitamos uma admoestação do nosso patrão. Muitas vezes no trânsito não aceitamos alguém dizer: "Ô, você está errado, não é aí não, vai para lá". Nós não aceitamos o julgamento. E isto é um sentimento humano. Mas no plano espiritual, nós podemos nos abrir para Jesus, porque Ele vai fazer como fez com Zaqueu. Ele vai perdoar, Ele vai justificar o nosso erro. Na verdade, por causa desta missão, Jesus foi levado à cruz, sofreu, foi açoitado, humilhado, pisoteado, cuspido, abandonado, crucificado. Por causa deste ato, a nossa dívida foi paga. O título de crédito, a nota promissória que nos perturbava, está pregada na cruz. Satanás não tem como tirar esse título da cruz. Jesus não só resgatou do lamaçal do pecado e da queda inexorável do fogaréu do inferno, mas também nos deu a salvação eterna, não apenas no porvir, mas desfrutada desde já nesta vida física, porque nele temos paz, que mesmo nas dificuldades e dores inerentes à cruz que temos que carregar, nele temos a mais absoluta tranquilidade e paz. Nele temos uma paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, é o que nos diz Filipenses 4:7. Irmãos, concluindo, Zaqueu é um exemplo de como uma pessoa enredada no pecado, presa aos bens materiais, ao ouvir a palavra de Jesus e ao permitir que ela tenha eco em seu coração e na sua mente, foi salvo e foi transformado. Lembro aos irmãos e aos ouvintes que nós somos aquele Zaqueu. Zaqueu abriu mão de sua fortuna para encontrar Jesus. Você pode dizer: pastor, mas eu não sou rico, eu sou pobre. Ainda que você seja financeiramente pobre, há outros valores deste mundo que te aprisiona. Talvez um relacionamento homoafetivo, talvez um duplo relacionamento conjugal, talvez um apego exagerado aos seus poucos bens materiais, um apego a um carro, um apego a uma televisão, um apego a uma motocicleta, um apego a uma bicicleta, um apego a um celular. Tem muita gente que idolatra o celular que tem, idolatra o carro que tem, idolatra a moto que tem, idolatra a bicicleta que tem. Não representa dinheiro, mas é um valor que o mundo te obriga a ter e a consumir. Mas tem mais.
Muita gente idolatra um título universitário. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E muitos irmãos, o que não deixa de ser meia verdade, muitos pais dizem assim: eu não deixei nenhum bem para os meus filhos, mas eu formei o meu filho médico. Disso ninguém tira dele essa condição. Mas eu posso dizer uma coisa? Tira sim. Porque eu conheço muitos doutores, muita gente que não tiveram patrimônio, mas tiveram títulos, doutor, mestre, doutorado, e que foram tomados de um mal de Alzheimer. E se você chegar hoje para ele e perguntar: o que é isso, assim, assim, assim? Ele que era um catedrático naquele assunto, ele vai olhar, um olhar longe, um olhar distante, e não vai te responder porque ele não está entendendo, porque ele esqueceu. Então veja que tudo é perecível, menos a salvação que é em Jesus. Essa não se perde quando você está confiante e se entrega a Jesus. Mas também tem outras coisas, já terminando. Quem sabe a incapacidade de amar e retribuir o amor recebido é um valor que a gente tem. Quem sabe mágoas e ressentimentos é um valor que o mundo coloca em nosso coração e que às vezes a gente não quer se livrar dele. Eu estou me torturando com este ódio, com essa mágoa, mas eu não quero abrir mão dessa mágoa. São valores ruins que o mundo coloca em nossos corações. Irmãos, pode ser tanta coisa que nos aprisiona neste mundo. Eu não sei o que te aprisiona. Você sabe. Vocês sabem o que está aprisionando vocês. Mas uma coisa eu posso afirmar, e a Bíblia me diz isso aqui: não tenham medo. Jesus veio para te salvar. Jesus não veio para te julgar. E concluindo, a palavra de Deus nos alerta: quem crer e for batizado, este será salvo. Quem não crer já está condenado. Marcos 16:16. Você também pode ser salvo e ser transformado. Zaqueu quis. Zaqueu foi transformado. Se você quiser, você também pode ser feita nova criação. Você pode, se quiser, você pode ser nova criatura. Amém?